Bom, eu sou a professora Maria Tereza Quirino, sou uma sorocabana e recebi o convite gentil do Guilherme, do Celso, para falar um pouquinho sobre Ulisses, do James Joyce. Gostei muito da experiência de participar, nunca fui entrevistada dessa maneira. Meu contato é mais com alunos e uma forma mais didática de apresentar esse tema, então foi uma experiência bastante interessante. Posso dizer até uma epifania, porque a gente acaba até se conhecendo melhor, né? Suas limitações, e o seu potencial de responder algumas perguntas, e espero que seja de proveito para os ouvintes ou os telespectadores do YouTube. Oi pessoal, começa agora mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse em conhecer as conversas que a gente já fez nesses últimos 5 anos, vai lá no quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma áudio, vídeo, podcast, Spotify, YouTube, você escolhe lá, você que sabe o que você vai fazer. Hoje a gente vai recomeçar a série sobre os grandes textos do Ocidente, que eu estou chamando de fase 2 porque não tive uma ideia melhor. E o primeiro programa vai ser sobre um dos livros que mudou os rumos da literatura ocidental mais ou menos uns 100 anos atrás. Ulisses, do James Joyce. Para nos ajudar a entender esse livro tão importante e tão difícil, a doutora em letras pela USP e especialista em Shakespeare e James Joyce, Maria Tereza Quirino. Quem é você? Eu sou a professora Maria Tereza Quirino, sou natural de Sorocaba, sou formada em letras lá em Sorocaba e depois vim fazer minha pós-graduação aqui na USP e tive a sorte imensa de encontrar um orientador, o professor John Milton, que me levou nessa jornada, né, do mestrado ao doutorado, estudando as traduções da obra do Joyce. Então, hoje eu dou aulas em Sorocaba, já dei aula aqui na USP, no Museu Casa Guilherme de Almeida, sempre com assuntos relacionados à tradução, teoria. Conta um pouquinho o teu interesse, então, primeiro, da onde que veio o teu interesse? Primeiro por letras, né, por literatura, e depois especificamente pelo Joyce. Isso vem desde a infância, né? Então eu tinha uma tia que era professora e ela sempre me levava às suas aulas, né? Ela era professora primária e parece que eu era iletrado, mas ele lia muito assim jornais, né? Então eu fui a ovelha negra da família, que curso na literatura. E depois, quando me separei, comecei a trabalhar em banco e resolvi retomar meus estudos, né? Aí eu me formei como professora e comecei a trabalhar como professora do Estado. Só que em Sorocaba não tinha mais como eu prosseguir nos meus estudos, né? Então, vim para São Paulo, comecei a fazer meus cursos aí de pós-graduação, até encontrar o meu mestre, né? O meu orientador, o professor John Milton. Em princípio, eu estava interessada em fazer com ele estudos sobre a obra do Shakespeare, né? Mas eu via meus colegas sabendo inglês elisabetano, eu achei que aquilo para mim
era muito difícil, né? Eu nunca tinha saído do país. Mas nesses cursos do professor John Milton sobre Shakespeare, eu acabei conhecendo tradutores, né? Tanto de Shakespeare quanto da obra do James Joyce. Então, meu encontro com o Alípio, né? O Alípio Franca Neto, traduziu muitas poesias, a obra poética do Joyce. Então, parece que os joycianos se encontram, né? É um mistério. E fiquei muito amiga dele, ele me também pediu para ajudá-lo em algumas traduções. Então, foi aí que aconteceu o meu interesse por Shakespeare. Aliás, eu já tinha estudado, né? Por Joyce, por Joyce. Eu já tinha estudado Joyce com o professor Marcos, de literatura inglesa, aqui na USP. Ele me apresentou a um dos contos do Joyce, né? Clay. Eu fiquei encantada, absolutamente encantada com... Aí o professor Marcos disse que a gente precisava estudar muito literatura inglesa. Nessa época, eu fiquei sabendo que o Joyce tinha sido eleito o principal escritor do século XX. E o primeiro livro seria Ulisses, e o segundo, mais lido, também seria uma obra do Joyce, que é o Retrato do Artista quando Jovem. Eu não havia lido esses dois livros, né? Aí eu fui me interessar por ler o Ulisses, né? E foi uma decepção, me enganaram, porque eu não entendi absolutamente nada. Então tá bom, Tá? então eu não preciso me sentir tão burro. Eu fiquei assim. muito irritada, né? Como é que uma professora de português, que estudou Machado de Assis, que estudou Guimarães Rosa, não entende? Eu li umas 30 páginas. Mas é muito difícil mesmo esse livro. Aí eu achei que era tradução. Falei, vai ver que era a tradução que estava muito difícil. Então, quando o professor John Milton abriu as vagas, né, para o mestrado, Shakespeare eu já tinha desistido, né? Mas aí, como ele estava introduzindo os estudos de tradução aqui na USP, né, eu fiz o meu projeto para estudar as traduções do Ulisses, né? As primeiras traduções do Ulisses. Inclusive aquela que eu não entendia, que era do professor Antônio Wise, e as primeiras, né? Para as línguas neolatinas, como francês e espanhol. E ele topou. Ele topou. Daí você fez um estudo comparado entre as traduções, é isso? Qual que é o resultado? O que você viu no final? Que as traduções são maravilhosas. Você que não estava entendendo mesmo. O problema era comigo mesmo. Eu tinha que estudar o Joyce, né? Como se faz na academia, né? E foi um encontro, né? Que eu acho que foi um casamento feliz, né? Então, eu vou voltar nisso depois, no decorrer, assim. Depois a gente agora vai falar um pouquinho da vida dele e tal, mas... Ainda hoje, ele não é um cara tão fácil, tá certo? Eu acho que nunca lá vai naquela época foi uma bomba atômica, né? Assim, deve ter tido 3 pessoas que entenderam o livro naquele momento e tal. Ainda hoje, apesar de tudo, é um livro, você briga com ele, né? Ou ele briga com você, eu não sei direito quem briga com quem. Ainda hoje. Para certos leitores... Não é uma coisa, não é defeito nenhum. Não é amigo. Você é normal. Isso, exatamente. Ele não é um livro amigo, tá certo? Não. Ele é um livro que você tem que ficar, isso, tem que insistir, né? Que senão você para no meio e tal. Eu acho que o problema com Joyce é que a gente quer colocá-lo dentro de uma caixinha, né? Dos nossos hábitos de leitura. Então, você tem que entender que o Joyce tem um projeto, né, de vida, em que ele vai querer imitar o Dante, né, desde as suas primeiras obras.
Então, o modelo para Joyce é sempre Dante. Não é Homero? Eu achei que era o Homero. Não. Ulisses, ele não fez Ulisses em cima? Sim, mas o modelo de artista que ele buscava ser... Ele queria ser o Dante, é isso? Ser o Dante da língua inglesa, né? Então você percebe isso desde o Retrato do Artista, né? Que ele faz mais ou menos como o primeiro livro do Dante de poesias, né? Vita Nuova, né? Em que o Dante vai falar do seu amor pela Beatriz, né? São versos. E ele é muito didático, né? Porque ele primeiro, antes de cada poema, ele vai explicar o que é que inspirou ele compor aquele poema para a amada dele, que era a Beatriz, né? Uma menina, Beatriz, que ele conhece talvez aos 9 anos, né? E ele nunca teve, parece que ele nunca teve um contato maior. Um amor platônico, né? Era um amor platônico, era a musa. Então, até a metade do livro, você percebe que ele elogia a beleza dela, né? O ser físico. Quando ela morre, parece que esse amor se transforma num amor espiritual. E aí ele passa o resto do livro a tornar a Beatriz como uma musa, né? Em que ele vai encontrar realmente o seu caminho como artista. E é interessante que após cada poema, ele vai explicar por que é que ele escreveu daquele jeito, qual foi a intenção. E é exatamente isso que o Joyce faz, né? No Retrato do Artista quando jovem. Há sempre um momento de crise, né? Normalmente é na metade de cada obra. Só você dividir as páginas do retrato. Meio, é isso? Abre no meio e você vai ter um momento de crise, né? Exatamente como Dante. E a partir desse momento de crise, você tem, então, a solução do problema do artista, né? Que é se tornar transcendental. Então, Vita Nuova é um modelo para o Retrato do Artista. Ulisses e Finnegans Wake já correspondem à Divina Comédia, né? Então, desde os Dublinenses, que é um conjunto de contos, que se acha, né, mais fácil de ler, e realmente é, mas ali você já percebe que ele está seguindo os passos do Dante, né? Ele começa o primeiro conto, não havia nenhuma esperança para ele, né? E exatamente como o Dante inicia a jornada, né, no inferno, né? Vós que entrais aqui, perca toda a sua esperança. Então ele vai retratar sempre a sua cidade natal, que é Dublin, como o inferno de Dante, né? Ali ele coloca todos os seus inimigos, todas as pessoas que ele conhece, que ele quer criticar. Então, Dublinenses é um livro sem esperança, né? São 15 maneiras de dar tudo errado na vida, né? Uma receita de como desperdiçar a sua vida. O retrato já seria uma maneira de você vencer as dificuldades, né? E ir contra os padrões aceitos pela sociedade, seguir o seu caminho, encontrar, se realizar na vida, né? E o Ulisses seria aquilo que a gente vive hoje em dia, né? Entre o ideal e o real, né? Significa exatamente o inferno e o purgatório do Dante, né? Finnegans Wake já é o purgatório ainda, né? Porque você não
não tem saídas. Se você não escolhe parar a leitura no final, você pode começar em qualquer ponto do livro, né? Então, não tem saída, né? Não é um livro que tenha começo meio e fim. Tá? É circular. Maluco, Como o formato, eles eram realmente inovador, mas no sentido assim, não existia nada parecido, ou ele é fruto, porque a forma do Joyce é muito diferente para a época. Hoje já tem muitas cópias, né, vamos dizer assim. Ele realmente deu um salto ou ele vem de alguém? Sim. Assim, tudo bem, o Dante eu já entendi, mas a forma do Dante era tradicional para a época, medieval, tá certo? Né? E da época lá, o Dante não mudou a forma, né, da época. No caso do Joyce, ele realmente deu ou ele pegou isso de alguém e montou de outro jeito? Essa pergunta é interessante, porque além do Dante, outro grande modelo para toda a obra do Joyce é o São Tomás de Aquino. Né? O Joyce estudou para ser padre jesuíta, né? Então ele conhecia as obras do Santo Agostinho, do Aquino, de uma maneira muito aprofundada. E também Aristóteles. Então, a sua pergunta com relação a inovador, eu não diria que ele é inovador, ele escolhe um modelo que corresponde à beleza da arte para São Tomás de Aquino. Né? Então, para Aquino, você tinha a arte própria e a arte imprópria. O que é a arte própria? É aquela em que você não é instado a agir. É como um estático. Quer dizer, você não quer se aproveitar da obra que você está observando, ou que você está lendo, para seu proveito próprio. Basta a beleza de É a beleza, é a contemplação. Ele chama de arrebatamento estético. Tá? É quando você se admira e você fica contemplando e aquilo parece que te envolve. Né? É a contemplação dos santos, né? E a arte imprópria, que é a que nós temos e a que Joyce reconhecia nos seus colegas, né? Artistas, né? Que tratam de problemas sociais, né? Das lutas da sociedade, racismo. Então, para ele, o Joyce diz isso textualmente no retrato, né? Que é uma obra de arte pornográfica ou didática. Então, quando você tenta explicar, você quer obter aquela obra, né? Você quer dominar aquilo. Então, você lê uma obra do Zola, por exemplo, ele vai falar nos conflitos sociais da época. Então, ele está falando de um problema. Aquilo não vai te levar a esse arrebatamento estético, por melhor que seja o estilo. E o Joyce achava que isso era um truque, que isso era É isso? Achava que esse era menor. Exatamente. E o que ele buscava era o maior. É aí que ele vai buscar em Aristóteles os 3 tipos de estilo do artista literário, né? Que é o estilo lírico, o épico e o dramático. Isso aí é uma progressão, né? Então, o que é o lírico? O que é o artista lírico? Ele é um sujeito, né, que vai tratar de um objeto em relação a ele mesmo, né, a esse sujeito. É o caso da poesia, por exemplo, né? Já o épico, o Joyce diz, pelas palavras do Stephen Dedalus, que é
é aquilo que o artista representa, a imagem, o objeto em relação a ele mesmo, ao artista e aos outros. Então, são esses romances, né? Com o narrador que comenta tudo que vai acontecer. Então, você não tem dificuldade, porque você tem sempre alguém que explica, vai, né? Interfere. O narrador, o próprio narrador, ou algum personagem. Agora, o dramático, segundo Aristóteles, era esse transcendental. Quando o artista representa o seu objeto em relação aos outros, ao seu leitor, ao seu observador. Quer dizer, ele não explica nada, tá? É como se você fosse assistir uma peça do teatro, né? Ou fosse ao cinema. Se você chega atrasado num espetáculo teatral, ninguém vai te explicar, né? O autor da peça não vai lá, ó, isso aqui é muito triste, isso aqui vai acontecer desse jeito. Então você não tem. Não tem mapa, né? Não tem mapa para... Então tudo que o Joyce faz é esse tipo de arte, a arte dramática. Isso é pretensioso do ponto de vista... Ou isso também é uma forma de olhar as pessoas e falar, essas pessoas não são bacanas, não conseguem atingir esse estágio. Você entende o que eu estou falando? Entendo. Eu faço isso aqui e esses caras que se dane. Esse é um jeito de olhar. Não estou dizendo que se ele era ou não, é uma pergunta mesmo. Ou se era só uma tentativa de atingir algo maravilhoso, sem realmente ter esse desprezo pela humanidade, ou tem um desprezo pela humanidade colocado aí? No final do Retrato do Artista, ele diz que o artista que chega a esse ponto se torna igual ao Criador. Ele cria e se retira, né? E fica lá, como Deus, o nosso Deus, né? Uhum. Ou fica por detrás, ou ao seu lado, ou aparando as suas unhas. Então, o artista tem esse objetivo de ser um criador, né? Mas é esse criador que a interpretação é livre. É o ser humano, é o observador que vai realmente gostar ou não, se identificar ou não, né? A missão do artista é essa, é criar. Ponto. O resto é problema seu, Exatamente. Problema dos outros. Exatamente. Porque o artista, ele está exatamente nessa posição, né, de criador, de algo novo. Então, o que é que Joyce faz? Ele perguntaram certa vez a ele o que era Ulisses. Ele falava, é uma enciclopédia de todos os estilos, Grécia Antiga e a história bíblica dos judeus, né? Então, de toda a nossa cristandade. É só isso que é o... Fora isso? Fora isso. Então, mas ele tinha essa... Eu só estou tentando falar como personalidade, porque é difícil de pegar. Ele tinha essa ideia de eu sou muito melhor do que os outros? O Joyce era sempre muito quieto, né? Ele quase nunca falava nada sobre então, por isso que suas obras. Se você sabe... Ele sempre revelava os segredos das suas obras aos seus tradutores. Então, se tem alguém que conhece o que é a escrita do Joyce, são seus tradutores, né? Então, tudo que a gente conhece do Ulisses foi revelado ao Stuart Gilbert, que foi um dos tradutores da versão em francês do Ulisses, né? A primeira tradução para o francês, que foi feito a 4 mãos. E o Gilbert era um inglês que se propunha a ajudar aos tradutores franceses, né, nas dificuldades da língua inglesa.
E da escrita do da Joyce, escrita, que né? é difícil. E ele teve muita entrevista com o Joyce, né? Então, o Joyce não ia revelando assim exatamente o que ele queria. Nunca revelava as suas intenções, mas ele falava: você já leu tal obra? Você já leu a obra, né? Quando Gilbert perguntava alguma coisa, né? Então ele fez um esquema em que ele revela que ele tenta seguir a estrutura da Odisseia, né? Para traçar as andanças desse judeu Leopold Bloom pelas ruas de Dublin. Num dia, né? Dia 16 de junho de 1904, o mesmo dia em que ele, o Joyce, encontrou a sua esposa, né, a Nora Barnacle. E parece que aquele foi o dia mais importante da vida do Joyce, né? Que ele encontrou sua musa, a sua Beatriz. E a partir daí nós temos essa obra inigualável, né? Até hoje. Vamos voltar então para ele, né? Para a pessoa. Conta um pouquinho, uma mini biografia dele. Assim. O Joyce, ele tudo que ele escreve tem um pouco da sua biografia, né? Então, estudar o retrato do artista quando jovem é estudar um pouco da biografia do próprio Joyce, das experiências que ele teve. Então, ele muito cedo, aos 6, 7 anos, ele estudou num colégio jesuíta, né? Um colégio interno. Imagina, 6 anos, uma criança. Mas era mais comum também, né, antigamente isso. E ele foi viver com esses padres em Conglows, um internato distante, uns 50 quilômetros da cidade de Dublin. E lá ele conta as experiências que ele teve, né? Esse aprendizado. Era um colégio bem para meninos da alta sociedade. E acho que ele ficou uns 2, 3 anos lá. Depois o pai começou a perder tudo que tinha, né? Bebia tudo que tinha. E ele teve que sair dessa escola e ir para Dublin. E os padres o indicaram para estudar num outro colégio jesuíta, né? O Belvedere, que era bem próximo de onde ele morava, né? E ali ele ia completar seus estudos para seguir a carreira como jesuíta, né? Aí ele sai, vai para o University College, também em Dublin, uma faculdade dirigida também por padres, e a carreira dele já estava praticamente decidida, né? Que seria um padre. Seria um padre. Mas ele... Em que momento que ele virou e resolveu não ser mais? Eu acho que foi bem cedo, viu? Quando ele percebe lá, ainda em Conglows, que os padres não eram aquilo que ele achava, né? O representante de Deus na Terra. Então ele começa a ler muito e a ser um estudioso voraz, né? Ele tinha o que a gente chama hoje de memória fotográfica. Se ele lesse alguma coisa, guardava. Então, disponível para ele na época, né? Então, no retrato do artista tem uma discussão em que ele diz: eu sei mais que esse padre aí, né? Ele não aguenta mais, né, aquele discurso religioso. Ele é totalmente contra a Igreja Católica, porque acha que a Irlanda não tem como sair desse provincianismo se a Igreja Católica continuasse, né? Ter esse poder. Esse poder
psicológico, né? Não só em relação aos homens, mas às mulheres, né? Então, e ao mesmo tempo ele achava que, na época do Joyce, sob o domínio da Inglaterra. Então ele tinha sempre essa questão, dois senhores, né? Um inglês e um italiano. O e o italiano que era o Papa. E ele não queria servir a nenhum desses senhores, né? Ele queria servir a sua própria arte. Então ele encontra na literatura uma maneira de fugir de tudo isso, né? Então ele se achava um pouco como Jesus Cristo, né? Como o herói que iria tirar a Irlanda desse servilismo, né? Achava mesmo? Ou com a sua literatura, né? Então é assim que termina o Retrato do Artista quando jovem, né? O Stephen Hero, que é o seu alter ego, né? Ele vai para Paris, porque ele não quer mais ser padre, e ele vê uma moça, né, na praia, e ali ele tem o seu momento revelação, como Dante em Beatriz, e ele vai seguir o seu caminho no exílio, né? Vai tentar a faculdade de medicina. Ele viveu pouco tempo, né, na verdade, na Irlanda, né? Na Irlanda ele saiu pouco tempo que eu em digo, 1904, né? Quando ele saiu, conhece a Nora Barnacle, ele decide ir embora de lá. E ela aceita, né? Mesmo sem se casar, ela é uma moça muito liberal para as moças da época, né? E aceita sair de lá com ele. E vão para Trieste. Depois fica um tempo em Zurique. E depois 20 anos em Paris, né? Então, em Trieste, ele começa a escrever Ele sobrevivia do quê? Aulas particulares. Ele de era inglês, um professor, né? Ele dava aula ele de se inglês, formou em letras. Professor de letras. Pelo que eu entendi é isso, ele dava aula de inglês. Dava aula de inglês. Ele, enquanto estava na Irlanda, ele contribuía para os jornais, né? Ganhava concursos, tinha uma voz belíssima, né? Certa feita, ele quis seguir a carreira como cantor lírico, né? Tinha uma voz belíssima, sabia música, tocava, dançava. Uma pessoa extraordinária. Tem que ter defeito. Olha, a vida do Joyce, às vezes, é até mais interessante do que os livros. Do que os livros. Que você... espetacular. Que você não acredita que possa ter existido uma pessoa que passou tanta privacidade, né? Passou por tantas necessidades. E construiu essa obra maravilhosa, né? Escrita à mão. Então, ele foi para Trieste, ele começou a fazer o ele deu lá, aulas de inglês lá na Berlitz, né? Depois ele tem que ir para Zurique. Eu não me lembro bem por que ele vai para lá. Mas em Trieste ele se aproveita muito do fato da cidade receber muitos visitantes, né, estrangeiros. Então ele vive num ambiente com muitas línguas, né? E ele se encanta com aquela possibilidade de ouvir vários falares, né? Tudo isso ele coloca no Ulisses, né? E quando ele vai para Zurique, ele vai, então, ter contato com vários escritores, e ele começa a beber muito, tá? Então... Então... Igual o pai? Igual o pai. Morreu disso, né?
e ele não está muito preparado para ser um pai de família, como a nora queria, né? Então, ele vive ali entre a sua casa e o bar, né, onde ele escrevia. É boêmia. E ele escrevia ali os episódios do Ulisses. Depois ele tinha muitas dívidas, né? Ele vivia fugindo dos credores. Por isso que ele mudava tanto. Sim, é como o pai. E aí ele vai para Paris, porque ele não conseguia publicar suas obras, né? Tentou voltar para a Irlanda, vender tecidos de tweed lá, mas também não deu certo. Abriu o primeiro cinema lá em Dublin. Também não deu certo. Porque ele só gastava, né? Então ele é obcecado pelas artes. Em Trieste, para você ter uma ideia, tudo que ele ganhava, ele gastava nas óperas, né? Ele amava assistia às vezes 7, 8 vezes a mesma ópera, né? Então, ele gostava muito, ele era um cantor. E a mulher sofria, né? Porque não tinha dinheiro, né? Nem para o básico. Uma santa, não é isso? Porque no final é um pouco egoísta, não é isso? Se você compromete com alguma coisa. O egoísmo do artista. Né? Então, mas você se compromete com uma vida, com uma pessoa, seja lá o que for, mas você no final ignora isso em prol da satisfação dos teus objetivos. Não é isso? Nesse sentido que é egoísta, não é? Por outro lado, ele tinha essa missão de ser o redentor da Irlanda, né? Não era para brigar, aquela violência toda não ia dar em nada. Se ele continuasse lá em Dublin, não aceitava que você tivesse que voltar à língua gaélica, né, o irlandês falado lá em Dublin, para marcar o nacionalismo, né? Eu achava que isso não fazia sentido. Não fazia sentido. A Europa continental é que tinha a resposta, né? Mas e o compromisso com a mulher, né? Não é assim? Como que você vê isso? Porque no final, vários artistas, acontece muito assim, né? Que eles fazem outros compromissos que não com a arte e não conseguem cumprir com esses outros compromissos porque o com a arte vem na frente. E causa um sofrimento e tristeza, não é isso? Para as pessoas em volta, não é? Exatamente. Ela gostava muito dele, né? Então, de certa forma, entendia esse jeito dele. Sabia que ele não podia fazer outra coisa, né? A não ser escrever. Então, ela tinha os limites dela, mas, certa feita, quando ela decide abandoná-lo, né? Volta para Dublin, ela é quase morta, né, num acidente lá com os nacionalistas. Então, não tinha vida para ele na Irlanda, né? Então, ele se achava realmente o redentor, que pela literatura, pela arte, ele poderia mostrar, salvar um caminho, né, para todo esse conflito. E o que ele sabia é que ele jamais iria voltar ao catolicismo e nem ao protestantismo. Ela perdia a paciência, ela dizia para ele que se ele continuasse daquele jeito, ela ia batizar os filhos. Era uma chantagem. Uma chantagem. Aí ele resolvia fazer. Aí pagava as dívidas, trabalhava alguma coisa. Na verdade, ele nunca pagou as dívidas, né? Ele sempre foi sustentado pelas mulheres. Primeiro pela nora, né? Sendo a sua musa.
e pela norte-americana Sylvia Beach, que tinha uma livraria, uma editora, né, em Paris, Shakespeare and Company, que aceitou publicar o Ulisses, né, quando ninguém queria. E depois, quando ele consegue finalmente, né, receber algum dinheiro quando o Ulisses foi liberado, aí ele começa a escrever o Finnegan's Wake, que foi um livro que nem seus amigos escritores aceitavam. Aí a única solução foi ser patrocinado por uma inglesa, uma ricaça, né? Uma inglesa muito rica, Harriet Weaver, que o sustentou, né? Financeiramente, para que ele pudesse escrever o Finnegan's Wake por 16, 17 anos. Como era lá atrás, né? Que sempre os artistas eram bancados por reis, por rainhas, Nesse ínterim ele sobrevivia escrevendo artigos para o jornal, crítica literária, ele fazia muito. Dava aulas para pessoas importantes, né? Ele se tornava amigo, dava indicações para esses alunos, né? Aqui, você estava falando, eu estava pensando assim, quando você falou que ele era o Redentor, etc. Esse processo dele de ver com isso, com uma formação católica, dele ter que passar pelo sofrimento, ter que passar pela... Entende? Eu estou falando pela privação, que isso era uma maneira dele... Não, ele achava que ele era muito injustiçado. Como ele era o principal escritor da Irlanda, ele achava que devia ser sustentado pelo Estado. Que o que ele estava fazendo pela Irlanda... A Irlanda deveria devolver para ele... Exatamente, ele devia ser reconhecido. Né? Não, ele foi, né? Não era... Ele foi ainda em vida, não é isso? Reconhecido. Não sei se financeiramente, mas assim, ainda em vida ele não era o Van Gogh, né? Que morreu e morreu achando... Ulisses, sim. Então é um momento de mudança, né? É um divisor, assim, divisor de águas, né? Por quê? Justamente pela forma literária, né? Esse jeito de colocar o modelo dramático, né? Você começa a ler Ulisses, você não sabe onde você está. E cada capítulo é de um jeito, não é isso? Então, outra coisa, quem não leu o Retrato do Artista quando jovem, como eu, antes de ler o Ulisses... Não consegue, né, fazer a ligação. Não consegue, porque Ulisses é, na verdade, a continuação da história desse herói, Stephen Dedalus, né? Que vai para a França, vai para Paris estudar medicina, mas quando ele está lá, ele recebe o personagem, né? E o próprio Joyce também recebe um telegrama do pai dizendo que a mãe estava morrendo, que ele precisava voltar para Irlanda. Isso em 1903 para 1904. Né? Então ele volta para Dublin e assiste à morte da mãe e ele leva uma culpa muito grande. Ele é assombrado o tempo todo pelo fantasma da mãe, né? Que pede que ele se arrependa e que reze em seu leito de morte, e ele se recusa. Isso aqui eu não acredito mais, não é parte mais, não vou fazer isso. E ele era para ser um padre, né? Fazer isso com a própria mãe. Então ele tem sempre essa culpa, né? Que ele... Não cedeu à hipocrisia que ele poderia ter tido naquele momento, uma hipocrisia branca, vamos chamar assim, né? Só para contentar minha mãe e tal. Então Ulisses começa exatamente nessa parte, em que ele está de volta à Irlanda, não está mais com a sua família, né? Que era grande, e ele vai viver junto com um irlandês, estudante de medicina, chamado Buck Mulligan, e com um inglês, que vai estudar
a língua gaélica, como ela é falada na Irlanda, né? Então, esses 3 jovens estão num forte, é chamado de Martello Tower, né? Uhum. Torre Martelo. E o Ulisses começa exatamente dessa forma, né? Stately, plump, Buck Mulligan. Então você não sabe quem é esse Buck Mulligan, que lugar é esse que tem um parapeito que se chama Martello Tower, lá em latim, né? Intro iboade altari Dei. Então você não sabe ali o que é que está acontecendo. Essa é uma das grandes vantagens e desvantagens de você conhecer Ulisses, né? Porque você já está diante de você, só tem aquela cena e você não sabe onde está, né? E você continua lendo. Continua não sabendo. Continua não sabendo. E aí você desiste. Se você é uma pessoa normal, você continua não sabendo o que está acontecendo. Porque você não tem explicação de nada, né? É por isso que nós temos tantas obras explicativas. Com né? mapas. Mapas. Significa isso corresponde a não sei o quê, isso não sei o quê. Mas isso é exatamente ao contrário do que ele queria. Exatamente. Certo? Se tem uma coisa que ele não queria, é que tivesse uma explicação. Ele nunca coloca nenhuma explicação. Então, mas fizeram logo depois, tá certo? Não é isso? Exatamente. Quando ele estava ajudando o Gilbert na tradução francesa, ele dá esse esquema, né? Chamado esquema isso, do então. Gilbert. Então. Mas aí que acabou, ele diz não é isso? Não é ao contrário? Ele não se traiu quando ele fez isso? Não, mas ele pediu para não divulgar. Era para uso só dos tradutores. Não foi o que aconteceu. Né? Não foi o que aconteceu, porque depois que ele morreu, o Stuart Gilbert publicou, né, essas conversas. E é o principal livro para você entender o Ulisses, na minha opinião, é esse James Joyce's Ulysses, do Stuart Gilbert, que vai dizer, de quando foi essa obra? Se não me engano, é de 39. Acho que é. Não, 39 é a tradução francesa, 41. E ali ele explica qual a relação de todos os episódios com a Odisseia, com a né? Odisseia, exatamente. O que significam essas expressões em latim. O Joyce, ou seja, quando você lê esse esquema, você fala assim, bom, o cara realmente pensou nisso? Ou isso é uma coisa que depois as pessoas acharam que ele pensou? Não sei se você entende o que eu estou falando. Porque é tão matemático. Aí você fala assim, Ulisses é considerado matemático. Um dos livros mais organizados matematicamente da história da literatura. Então, ao mesmo tempo, é uma zona, né? Assim, ele é matemático quando você olha essa estrutura, mas quando você lê, você está perdido o tempo inteiro, ou seja, ele não tem uma lógica. É porque então, a leitura do Ulisses não dá para ser como aquilo que eu já falei, não dá para ser essa leitura a qual nós estamos racional. Mas a construção é racional, não é? Não é exatamente isso, tem que ser racional. Você está tendo que se deparando com uma obra de arte como a de Picasso, por exemplo. Ele escreveu exatamente no momento em que o Picasso estava fazendo a sua obra cubista. Então você olha para as telas de Picasso e você vê aquelas mulheres, aqueles quadros geométricos em que você observa de um lado, você tem uma interpretação, você observa de outro ponto, você tem outra estrutura e você fica encantado. Aquilo não tem nada a ver com a sua realidade, mas você não esquece. Então, é isso que Ulisses é, uma obra de arte. Mas essa elevação, assim,
Ele é elevação através da razão. Sim. É assim? É um livro totalmente racional. É muito. Na hora que você vê o Racional. esquema do livro, você fala assim, nossa, mas o cara pensou nisso tudo mesmo, de verdade? Ou depois as pessoas foram colocando essas camadas? Porque o livro parece, não caótico, mas você entende, né? Ele é momentos que você fica perdido e de repente tem uma estrutura toda certinha. Ele está seguindo São Tomás de Aquino também nessa questão dessa forma ou forma literária, né? Uhum. Porque o Aquino dizia que a obra de arte que seja beleza tem que ter 3 aspectos, né? Você tem que ter, ele diz em latim, o Stephen Dedalus fala isso no retrato, tem que ter integritas, consonantia e claritas. O que é integritas? A obra tem que ser um todo, integral, né? Tem que ter integridade, tem que ser um círculo fechado. Não precisa ter mais nada além daquilo, né? Tem que ter consonância ou harmonia. Então, cada parte tem que ter relação com o todo com as suas partes. Então, é harmônico. Então, esse esquema racional é a beleza do Ulisses, porque ele tem essa harmonia, tudo combina. Uma palavra que ele começa a enunciar, Dog's Body, por exemplo, ele vai seguir esse tema até o final. Tá? Então, é um tema que se repete de várias maneiras, vários estilos. E, finalmente, o mais importante para esse arrebatamento estético é a claritas, que é o ritmo, tá? Que é essa radiância, né? Claritas é exatamente isso, essa radiação, esse brilho que vem da obra que é realmente a beleza da arte. Então, ele faz isso no Ulisses o tempo todo, tá? Então, o primeiro episódio é nesse estilo bem jesuíta, né? A obra é dividida em 3 partes, né? Primeira parte, 3 episódios que se referem ao Stephen, quando ele volta para a Irlanda, né? E ele está perdido, procurando um caminho diferente, né, daquele do seu pai, se tornar um salvador da Irlanda, né? E a segunda parte, a primeira parte é a Telemaquíada, né? Que corresponde ao Telêmaco, filho do Odisseu. A segunda parte é o do nosso herói, o Odisseu, né? Que é o Leopold Bloom. É o herói do livro, né? É o nosso Ulisses. Essa parte tem 12 episódios. Então, nessa segunda parte, nós temos as andanças do Bloom. Do Bloom, é. Lá da parte norte, onde ele mora, até o sul. E depois, a volta com o Stephen, né? Que ele encontra no hospital, até a sua casa. É a volta para casa. É um dia, né? São 18 horas, né? Isso. Então, corresponde às andanças do Odisseu pelos mares, até voltar a Ítaca. Né? Então, essas andanças pelas ruas de Eu sei, Dublin. Mas, assim, tira tudo isso. Se não explicar, dificilmente a gente chega nisso, não é? Difícil, porque Assim, quando esquece que a gente sabe tudo isso. É. Só vai ler o livro. A minha relação direta com o livro. É. Dificilmente se chega nesse tipo de coisa. Da onde? Não é? E quando você termina o primeiro episódio, você acha, já leu umas 2, 3, já leu alguns comentários, daí você passa para o segundo. Muda tudo. Muda o estilo, muda o lugar. Então, o segundo já é uma forma mais didática, né? O Stephen está dando uma aula. No terceiro, uma literatura
poética, filosófica. Então, o Steven está caminhando pela praia e pensando o que ele vai fazer, não é? E ali ele coloca todo o conhecimento que ele tem de Aristóteles, de todos os estudos que ele fez na igreja. Ele fica divagando, né? Divagando. E é uma linguagem altamente literária, é belíssima, é a criação de palavras enormes, né? E outra coisa, o Joyce inova porque ele coloca o monólogo interior fluxo de sem consciência. avisar o leitor, né? Então, de repente, você está da cena e passa para a mente do Steven, né? E aquilo não tem... Ninguém avisa, não tem um sininho. Percebe, porque o Steven é o correspondente também a Hamlet. Então, é como se o Hamlet saísse como personagem que dialoga e vai para frente da plateia e faz aquele monólogo, solilóquio. Mesma coisa. Então, esse monólogo interior é exatamente essa forma dramática, né? Que não ajuda em nada ao leitor. Por outro lado, é uma das grandes vantagens, né? É uma obra que você pode ler o resto da vida. Você vai sempre... E não vai entender. Não é questão de entender. Brincadeira. Você percebe que o fato de você tentar entender, você está querendo adquirir aquele conhecimento. Está fora daquilo que ele se propôs. Essa é a briga com esse livro. Exatamente. Então, mas... O leitor não se coloca como em êxtase diante... Mas se eu tenho que ser racional no livro, é difícil você ser racional sem tentar ter essa relação de adquirência que você está falando. Como que eu sou? Se o livro é... Porque se eu levar só para o emocional, né, o livro, eu vou lendo e vou sentindo. Chega uma hora que você está muito confuso, certo? Aí larga. Se você vai para o racional, sem todas essas informações que a gente está falando, é impossível você entrar. Porque ou você, então, tem a formação dele, que não é o meu caso, por exemplo, que eu acho que não é o caso de 99,99% das pessoas. Sim. Se você não tem a formação... Aquele livro é uma loucura. Loucura que eu digo assim, é um enigma. Se você não tem essa formação. Querer dominá-lo. Então, mas como é que a gente entra nele sem ter o grau de cultura que ele tinha? Porque é um pouco avassalador assim, né? Ah, então tem isso, tem Shakespeare, tem isso, tem aquilo. Bom, o que eu faço com tudo isso se eu não tenho esse nível de profundidade de cultura que ele tinha? Uma das grandes vantagens do Ulisses é que ele é muito engraçado. Em alguns momentos é. Porque quando você começa a perceber as relações, ele é exatamente o oposto daquilo que a gente acha que é um herói, ou a Molly Bloom, aquilo que deveria ser uma Penélope. Aí o livro é muito divertido, é muito engraçado, né? Bloom, principalmente, é um personagem adorável. A única tristeza, quando chega no 17º episódio, é exatamente isso. Você não mais vai ter a companhia daquele sujeito. Até porque o último é com a mulher. Você conhece, né, os pensamentos. Então, ele se torna tão íntimo, né, para o leitor, que você não consegue mais olhar nada sem pensar. O que diria Bloom? O que pensaria Bloom dessa situação? Então, eu acho que ler Ulisses é estar disposto a passar por uma experiência, tá? Uma experiência que você só tem com as grandes obras da humanidade. Ao olhar um quadro, ao observar a natureza, esse extasiamento, né? Esse êxtase, esse arrebatamento. Isso tem humilhação também, porque quando você vê que você não consegue, você vai se sentindo humilhado pelo livro. Mas né? Eu não diria humilhação, você entende, né, o que eu estou falando? Mas você se sente humilde.
também. Humilde. As duas coisas, eu acho. Eu acho que essa é a melhor abordagem para Ulisses. Você se vê diante de tanta beleza, né, artística, literária, de conhecimento. É uma experiência como, sei lá, observar a Terra da Lua. Não, tem essa coisa de você também entra ver a sua mitologia, ignorância. né? Não, mas você vê a sua ignorância quando você entra no Ulisses, porque você fala, eu não estou pegando tudo, eu não estou entendendo. Mas não dá. E então não sei o que lá, você fala, putz... Não é um livro para você ler ao dormir, né? Porque ele vai te tirar o sono. Se você conseguir, não é um livro para você... Bom, então, assim, para a gente, nós humanos normais, tá bom? Como que a gente tem que fazer para tentar chegar nesse estágio de maravilhamento com isso? Porque ele nos afasta também, né? À medida Sim. é um livro que afasta, ele não é um livro que te pega, te puxa. Né? Você às vezes compra só para deixar aí na você estante. fala, puta, eu não consegui, sabe? Não deu, você tenta uma vez, não dá, tenta outra vez, chega e fala, puta, eu sou burro, não dá para fazer. Olha, então, você que passou até por isso também, então, o que faz nós, mortais, não os estudiosos? Começa pelos livros introdutórios, né? E hoje nós temos várias obras em português. Quando eu comecei a estudar o Joyce, só havia essa obra em inglês e várias outras, né? Em inglês você tem muitas possibilidades. Aliás, são incontáveis já as obras falando do Ulisses, mas em inglês. Em português nós temos, agora, desde 2016, um roteiro de leitura então, mas isso é uma traição ao livro, não pode fazer isso. Não é isso que ele queria. Não, mas não é isso não que interessa ele o que ele quer, interessa o que nós não mas é uma traição a ideia do livro. Não, mas isso é uma... Não acha isso? A nossa sociedade não. Outra facilidade que nós temos hoje são as edições eletrônicas, que cada dificuldade você tem um link, né? E já vê o que significa, então a leitura não fica tão parada, né? Você pesquisar ou ler. Eu acho que... Mas a primeira coisa, ler Dublinenses, ler o retrato, para depois ir no Ulisses. Se não conseguir os 3 primeiros episódios, que são realmente muito difíceis, começa pelo 4º episódio, quando aparece o Bloom. Não tem problema. Abandona o Dédalus e ele que se porque dane. Isso aí é o finalzinho do outro ainda, né? Aproveita, porque o livro volta, né, no tempo. Volta às 8 horas da manhã, quando se inicia as andanças de Bloom, né? A jornada do Bloom. E aí é uma delícia, a linguagem é muito mais fácil. E estamos diante do herói. Eu acho que vale a pena, viu? Eu não me arrependo de ter trilhado essa jornada e sempre que eu volto a ler é um encantamento, é uma satisfação, um privilégio, né? E está aí para todo mundo nada. Todo mundo, sim. Nós temos 3 traduções em português. O Brasil está premiado, 3 traduções excelentes, né? Cada um com a sua visão do Ulisses. Escritores fantásticos, né? Tony Wise, professor Galindo. É um prodígio. Temos ainda o Finnegan's Wake, traduzido inteirinho pelo professor Donald Schiller. É uma maravilha. Ele coloca no Finnegan's Wake toda a cultura brasileira. Então, participamos da obra do Joyce, brasileiros. Está lá o Machado de Assis, está lá
Guimarães Rosa, estão todos eles lá contemplados nessa tradução maravilhosa do professor Donaldo Schiller. Então é uma aventura. Tá, vamos fechar então. Eu sempre fecho com uma pergunta. E, no caso, você vai ter que se colocar no lugar dele. Para o James Joyce, quem somos nós, seres humanos? Seres humanos somos pessoas que ainda não estão despertas, né? Finnegan's Wake, né? O despertar de Finnegan. Uhum. E o velório de Finnegan, né? Wake, em inglês, também significa velório. Eu acho que é isso que a humanidade precisa acordar. E esse acordar não é para o mundo que nós vivemos hoje. Não é o mundo da violência, não é o mundo das guerras, não é o mundo da falação, né? Todo mundo dá opinião, mas ninguém tem o conhecimento do que é ser humano na nossa sociedade moderna. O que é viver numa cidade com tantos problemas. Então é uma lição de vida do que é que nos faz humanos no século XX e hoje. E para você, quem somos nós? Brasileiros? Não, humanos. Brasileiro, não brasileiro, tanto faz. Seres humanos, o que somos nós? A nossa experiência aqui. Eu acho que é uma experiência exatamente desse tipo, né? De como deixarmos de ser meras criaturas para ser gente, seres humanos que estamos tentando viver numa sociedade mais coerente com a nossa capacidade de raciocínio, de maravilhamento, né, de encantamento com esse planeta maravilhoso em que nós vivemos. Então, eu acho que essa é a grande mensagem do Joyce. Bom.